Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 19 de fevereiro. E pela graça do nosso bom Deus, aquela graça que nos capacita, que nos fortalece, que nos ensina, que nos educa, que nos salvou. A paz, queridos, que transcende todo entendimento, que inunda o nosso coração, guarda o nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus, que essa graça, essa paz possa estar contigo no dia de hoje e por toda a sua vida. E para que a gente possa viver isso, amados, a promessa do nosso Deus, nós precisamos buscá-lo diariamente. É importante que nós entendamos a nossa necessidade de buscar o Senhor. Essa semana nós estamos tratando das implicações de nós termos sido predestinados a nos tornarmos filhos de Deus, como está em Efésios 1, 4, 5. Deus, antes mesmo da criação do mundo, Deus nos destinou para nos tornarmos seus filhos, amados, regenerados, salvos, redimidos, santificados, justificados. É um povo diferente, um povo que foi criado a partir da sua palavra para que nós possamos refletir nesse mundo que existe um Deus que é verdadeiro, que é santo, que é justo. E por isso, Deus precisou ordenar todos os meios para que esse povo fosse formado ao longo da história. E nós estamos entre eles porque nós buscamos o Senhor, nós tememos o Senhor. Nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor, nós obedecemos por amor, não por medo. E tudo isso é obra do Senhor que tem feito nas nossas vidas. E essas coisas, amados, que nós estamos colocando, é uma forma diferente de pensar. Nós precisamos entender que aquele que foi predestinado para se tornar filho de Deus é um povo que pensa diferente. Vejamos Romanos 12, 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aqui tem muita coisa nesse versículo, eu queria ressaltar apenas 3. Primeiro, existe um contraste entre os costumes e os comportamentos que o mundo diz que são corretos e aquilo que diz Deus que é correto. 1 João 2,15 diz: nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, amados, o padrão do mundo não é o nosso padrão. Aquilo que o mundo define como certo não é o que nós achamos que é certo. Existe um contraste. E aqui diz claramente: não imite o comportamento e os costumes do mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança na forma de pensar. Nós precisamos de uma nova forma de pensar, uma nova forma de interpretar a realidade, uma nova forma de nos relacionarmos, uma nova forma de estabelecermos as nossas prioridades, definir o que realmente importa na nossa vida. O que o mundo diz que importa, queridos? Coisas imediatas, prazeres imediatos, retornos imediatos. Nós não podemos pensar assim. Nós precisamos olhar para a eternidade. E essa mudança, ela é feita a partir de uma responsabilidade nossa. Veja que o texto diz: deixem, ou seja, nós precisamos buscar a Deus, para que nós possamos passar a olhar para esse mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos alienados, estamos vivendo as dores dessa existência, mas nós olhamos para esse mundo a partir da eternidade. Eu estou aqui, a eternidade está aqui e o mundo está lá. Eu olho e interpreto esse mundo a partir do que me espera na eternidade. E não fico afundado nas coisas desse mundo. E essa é a promessa que Deus faz para nós. E só quando eu tenho essa mudança na forma de pensar, que é uma coisa contínua, né, amados? Não é algo do dia para a noite. Só quando eu começo a pensar como Deus quer que eu pense, ou seja, quando eu defino as minhas prioridades, ou seja, defino o que realmente importa, de acordo com a palavra de Deus, defino como eu me relaciono, todos os meus relacionamentos a partir da palavra de Deus, defino como eu faço meus negócios a partir da palavra de Deus, defino aquilo que realmente pauta os meus pensamentos, meus comportamentos,
avalio os meus sentimentos a partir da palavra de Deus. Então, quando eu mudo a minha forma de pensar, aí eu vou experimentar como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas adaptando a vontade de Deus à sua própria vontade, ao mundo. Isso é o que mais tem por aí, né? As pessoas querem a Deus, né? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Isso não é evangelho. Veja 2 Coríntios 4, 18, diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Isso é um milagre que Deus faz no nosso coração. Só Ele tem essa capacidade de nos prover com essa visão de futuro, de eternidade, mas nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de devoção, de oração, de leitura da palavra, de buscar o Senhor diariamente para que a gente vai mudando a nossa forma de ver, de pensar e possamos olhar para a eternidade, que é para onde nós estamos indo. Então, desculpa. Então veja que esse é um milagre, amados, que quando nós olhamos, né, e você fala algo desse tema para algumas pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas vão achar que você é maluco, que você é louco, como é que você vai olhar para aquilo que você não vê, como é que você vai pensar na eternidade. Eternidade, as pessoas nem sabem como é que vai ser, né? Mas 1 Coríntios 1,18, a palavra de Deus também é clara. A mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então veja o privilégio que nós temos, queridos. E nós precisamos ter sido, tivemos que ter sido destinados a isso. Só Deus pôde prover experiências na nossa vida e que nós passamos a olhar para a eternidade. Temos que aprender a olhar para as coisas do dia a dia como coisas temporárias. E é o que elas são. Elas são temporárias, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas não vão durar para sempre. O que vai durar para sempre é o quê, queridos? A palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus vai durar para sempre. Então, queridos, nós precisamos aprender a ver dessa forma para que a gente possa experimentar como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veja Colossenses 3:1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Então veja que aqui o que ele está dizendo é algo já dado como certo. Nós já ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, ou seja, a nova vida com Cristo já começou agora. Por isso que nós já ressuscitamos, apesar da ressurreição estar para frente. Quando nós temos essa nova vida com Cristo a partir de agora, é o que a palavra nos promete, nos garante, nós já experimentamos os efeitos da ressurreição, né? É como se você estivesse vendo um resumo de um filme que você vai ver por completo depois da morte. Então você já vê esse resumo da eternidade, você já pode experimentar alguma coisa. Agora é isso que o texto fala. Então mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Amados, essas palavras elas são tremendas, né? E é interessante a gente pensar que quando Paulo escreve essas coisas, como também Efésios, né? Filipenses, quando Paulo escreve a igreja em Filipos, ele estava preso, ele fala 14 vezes de alegria, ele fala alegrai-vos no Senhor, ele fala que ele pode experimentar uma paz que nasce de todo entendimento. Então, a origem, a fonte de quem escreveu, claro, é o Espírito Santo, mas Paulo estava vivendo isso, isso nos dá mais legitimidade a Paulo falar, porque ele estava vivendo uma situação de prisão e dizendo, olha, se alegre no Senhor. Você pode experimentar a paz que transcende todo entendimento. E Colossenses também. Então, Colossenses, o que a palavra de Deus nos ensina? Que existe uma vida verdadeira, mas essa vida verdadeira é vida eterna. O que não é uma vida verdadeira? Aquela vida que tem prazo de validade. As pessoas que vivem apenas para esse mundo, quando acabar a vida nesse mundo, a sua vida terá acabado.
Eles não olham para a eternidade. São os prazeres, emoções, sentimentos, é o agora, 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 agora. Né? E tá, muitas pessoas pensam que você, se você não tiver com Deus, a sua vida vai ser uma desgraça nesse mundo. Não é verdade. Salmo 73, o Salmo de Asaf mostra isso. Muitas vezes, Deus dá prosperidade para o ímpio para dizer, olha aqui, você quer viver sem mim? Pode viver sem mim. O problema não é viver sem Deus, o problema é morrer sem Ele. É claro que viver com Ele é muito melhor, né? Mas pela graça comum nós temos pessoas que vivem bem sem Deus, têm suas casas, têm sua família, vivem bem, aproveitam tudo que esse mundo oferece pela graça comum de Deus, chove sobre justos e injustos, mas vivem sem Deus e vivem tudo que elas vivem é o que esse mundo pode oferecer, parte desse mundo sem Deus. E o destino é a condenação. Então, amados, devemos pensar nas coisas do alto. Faça esse exercício. É lá que Jesus está. 1 Tessalonicenses 4,17 fala que nós estaremos para sempre com Ele. É lá que Ele está, é para lá que nós vamos. E são as coisas do alto, né? Numa vida com Cristo, na santificação, na devoção ao Senhor, na obediência ao Senhor. Essas coisas são coisas do alto. Obedecer ao Senhor por amor, priorizar as coisas do Senhor, ajustar os meus sentimentos aos sentimentos de Cristo, a minha forma de pensar, a forma de pensar de Cristo. 1 Coríntios 2,16 fala sobre isso. Nós temos que ter a mente de Cristo, a minha vontade, refletir a vontade de Deus. Então, veja, a vontade, o amor, a fé, a esperança são coisas que estão na eternidade, que nós precisamos viver a partir de agora, e essa forma certa de nós vivermos é isso que Deus requer de nós, para o nosso próprio bem. Amém, amados? Então vamos exercitar, né? É um exercício constante, não é simples, não é fácil, não é virar um botãozinho, um programa de computador que você aperta os botões e a coisa funciona, mas é um exercício constante. 1 Timóteo 4,8 fala sobre isso. A devoção, o exercício da devoção passa por isso, né? Nós aprendemos a olhar para a eternidade e vivermos a eternidade agora. Amém? Vamos orar, queridos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, cada um com as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas aflições diárias, mas nós podemos, ó Deus, viver o agora olhando para a eternidade, olhando para as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, tendo a mente de Cristo, não nos limitando, Deus, a essas coisas desse mundo, que em breve, Senhor, esse mundo será destruído. Tua palavra fala que virão novos céus, nova terra. Então, coloca o nosso coração, Pai, essa disposição, essa inclinação bendita, Pai, de vivermos a eternidade a partir de agora, experimentarmos uma nova vida com Cristo, Senhor, não nos prendendo às coisas que esse mundo oferece, mas olhando para onde nós vamos, que é a eternidade com o Senhor. Faz esse milagre no nosso coração. Nos ajuda, Pai, a exercitar essa fé verdadeira, vencendo as aflições, sabendo que as aflições do tempo presente são nada comparado com a glória do porvir, e que nós somos peregrinos nesse mundo, e nós vamos partir desse mundo, e um dia vamos ouvir do Senhor. Benditos do meu Pai, bem-vindos ao reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Seja essa a nossa história. Nos ajuda, Deus, a caminhar desse jeito, dessa forma, para a glória e honra do teu santo nome, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom?